Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o like neste vídeo se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o like e não se esqueça de dar uma passadinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, camisetas que brilham no escuro, moletons que brilham no escuro, boné, livro, caneca, a caixa assombrada. De junho tem o tema de caixa junina. Você vai receber uma almofadinha de Santo Antônio muito belezinha. Você vai receber uma paçoca deliciosa. Você vai receber um altarzinho de parede para você colocar na parede, neutro. Você pode usar como você quiser, se for para colocar uma vela, um incenso, uma imagem da sua fé ou um vasinho de planta. Você vai receber uma vela mágica, que a hora que você acender, dentro dela tem uma pequena imagenzinha ali de um santinho surpresa, que você não sabe qual é que vai se revelar a você. Ai, gente, o que mais? Card de receita, é claro. Ai, gente, me ajuda aí que eu esqueci. O que vai na caixa? Um livro de simpatias, muitas simpatias, tá? Simpatias para como simpatia para cortar a tosse, sabe? Essas coisas para melhorar a bronquite, simpatia para para conseguir um emprego logo, essas coisas assim. Bom, várias coisas, a caixa tá muito legal. Eu acho que tem mais coisa ainda aí que eu tô esquecendo. Um sprayzinho, um home spray, um sprayzinho de cravo pra você borrifar aí no ambiente. Bom, tá muito legal, pessoal. E fiquem atentos pra caixa assombrada do mês de julho. Logo a gente já revela aí qual será o tema da caixa assombrada do mês de julho, tá? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. A despedida. Olá, Ana, Matheus, bebês, assombrados, pets e afins. Sou a Fulaneia, tenho atualmente 23 anos e sou a moça de Portugal. E já tenho 3 relatos lidos por você. Não imagina a emoção ao vê-los eternizados no seu canal. Inclusive o relato em que o meu bisavô bateu no porco, que era uma bruxa, lembra? Gente, olha que legal. Não tô lembrando assim agora assim de coisa, não lembro, mas eu já amei, quero ouvir de novo. É bom não lembrar das coisas, porque aí você se diverte de novo. Mas deixa eu ver se eu lembro. Ele bateu no porco, o porco era uma bruxa, ela falou? O porco falou alguma coisa? Bom, depois a gente vê esse. Com certeza quem está assistindo lembra melhor até do que eu. Bom, sem mais delongas, esse relato tem a ver com a minha avó materna, a qual sempre me introduziu ao sobrenatural com suas histórias, que irei contar aqui mais tarde para vocês. Hoje o relato que vos conto não são dessas histórias, mas sobre essa minha avó. Não tem nomes. Não tem nomes no relato, tá? Ela era como a minha segunda mãe, sempre cuidou de mim desde pequena e as minhas melhores memórias são na casa dela, brincando. Acontece que no ano de 2017, no final de maio, ela sofreu um assalto na casa dela, onde ela resistiu ou tentou ir atrás e, por defesa dos criminosos, eles empurraram ela com muita força contra o muro, ou bateram com algo muito forte na cabeça, não sei. Isso acabou levando a um traumatismo craniano. No próprio dia, ela foi levada às pressas ao hospital mais próximo, onde ainda conseguiu nos contar um pouco do que tinha acontecido, perdendo a capacidade de falar coerentemente pouco tempo depois. Foi levada de helicóptero para Coimbra, cidade a cerca de 150 quilômetros de onde estávamos, para poder ser melhor atendida, pois era um hospital com mais recursos. Todos os dias, depois da escola, eu ia com meu pai ver a minha avó no hospital, sendo que meu avô e minha mãe estavam alojados lá temporariamente. Estavam ficando lá, né, temporariamente. Bom, na época, minha avó tinha 71 anos e ainda foi operada para retirar o sangue que estava fazendo muita pressão
pressão intracraniana, mas não houve melhora. Dia 8 de junho eu não conseguia dormir. Era madrugada, 2h08 da manhã. O celular do meu pai tocou e eu já sabia o que era. Meu pai atendeu e quando ele veio me dar a notícia, eu disse que eu já sabia. Em uma semana ela se foi. De uma senhora ótima para sua idade, dinâmica e sempre com seus afazeres, ela desapareceu em menos de uma semana, abruptamente tirada de nossas vidas por uns covardes. Mas eu ainda creio que Deus fará justiça. Acontece que antes desse acontecimento, eu, adolescente, depois da minha fase de desapego de todo mundo, comecei a me aproximar dela, indo na casa dela, conversar e estar mais tempo com ela. Estava agora percebendo que ela seria uma grande amiga para os meus problemas e que sempre me aconselharia e apoiaria. Depois da morte dela, eu fiquei com esse pensamento de que eu deveria ter me aproximado antes e aproveitado o tempo de ouro com ela. Eu não pude me despedir dela enquanto ela estava consciente, pois durante o pouco tempo que esteve com a gente, pois durante o pouco tempo que ela esteve lá, eu acho no hospital talvez, a gente não tinha real noção da gravidade da situação dela e ainda tínhamos esperanças. Em uma ida ao hospital, eu cheguei no leito dela falando com ela e ela olhou para mim e ficou logo muito agitada, tendo que os médicos vir socorrê-la. Minha mãe falou que ela me reconheceu, que sabia que era eu, mas apesar do meu coração ter sentido, a minha mente dizia para eu não ter esperanças, porque poderia ser só um reflexo do corpo. Como tal, nunca tive isso como uma despedida, e após a morte dela, eu queria me despedir só mais uma vez. Pedi a Deus muitas vezes por isso. Chorei muito por ela, pedindo perdão, mas que não conseguia não sentir a falta dela. Cerca de uma semana depois de sua morte, eu acordei com uma carícia no meu rosto. Como quem faz com as costas da mão, sabe? Logo pensei que era minha mãe. Eu disse que eu já me levantaria, eu já ia me levantar. Sentei na cama e de repente não vi ninguém. Perguntei à minha mãe se tinha sido ela que estava me acordando e ela disse que não. Eu jurei que eu tinha acordado. Até porque era bem cedo para eu acordar naturalmente. E eu tinha... eu disse a ela, na verdade, e eu disse à minha mãe que tinha sido então a minha avó. Ela olhou para mim, chorou e disse, então ela não te queria mal nenhum, só queria o teu bem. Bom, apesar de tudo e de ter sido algo de fato bem suave, eu me assustei quando eu não vi ninguém no meu quarto ou ninguém saindo dele. Ela era o pilar da nossa família, que com a morte dela se desmoronou. Apesar de pequena, ainda ficou mais separada ainda a família. Todos esses fatores me faziam ainda mais sentir saudades e a dor no meu coração, né? Eu não sei quanto tempo foi depois de sua morte, mas acredito que foi uns 3 ou 4 meses depois e eu tive um sonho, entre aspas. Digo sonho, entre aspas, porque até hoje eu sonho com a minha avó como se ela estivesse viva, em cenas do cotidiano, do nosso lado, falando e brincando, mas esse não foi só um sonho. No início era um sonho normal. Ela estava em minha antiga casa, como sempre estava, lanchando e falando, até que em minha consciência algo me disse, ela já não está viva. Eu ainda continuei no sonho falando, até que a ficha caiu que de fato ela já não estava viva. Então, tendo essa percepção vívida, eu olhei para ela, tentei fixar na minha memória todas as rugas, todas as manchinhas do rosto, a cor dos olhos e as pestanas pequeninas, as sobrancelhas, né, pequeninas, para que pudesse nunca esquecer dela.
Enquanto eu a encarava, ela entendeu o que eu estava fazendo e soube que eu já sabia que ela já não estava mais viva. Baixou a cabeça, ficando triste por, de certa forma, ter acabado aquela minha inocência do sonho. Olhou para mim nos meus olhos e disse algo que já não me lembro ao certo, mas seria algo como: "Está tudo bem, filha, eu estou bem." Esse final eu já não lembro certinho, mas ela pegou nas suas chaves de casa e foi se dirigindo à porta, como sempre fazia quando queria voltar para a casa dela. Senti aquelas palavras como um abraço quentinho dela e dei graças a Deus por essa oportunidade única de fato, poder ter me despedido dela. Acordei chorando de soluçar. Chorei por horas, talvez. Por saudade. Mas depois o coração se acalmou e me senti extremamente grata. Depois desse dia, eu senti que, como eu já tinha me despedido dela, que tanto o caminho dela como o meu seriam agora mais fáceis de percorrer, tendo a certeza que ela é minha guardiã e que estará sempre lá para mim, congratulando nos dias felizes e me suportando nos tempos difíceis. Ela é o meu anjo da guarda e acredito que, por Deus ter visto o bom ser de luz que ela sempre foi e será, Ele permitiu essa graça, especialmente para acalmar o coração de sua netinha. Estou escrevendo e chorando ao relembrar de tudo isso, mas penso que, de certa forma, testemunhar esses pequenos acontecimentos para quem já perdeu alguém tão próximo quanto, possa acalentar e acalmar o coração. Eles de fato não se vão, eles ficam e olham por nós, sempre. Agradeço desde já e, como sempre, pelo carinho de vocês por contar as nossas histórias. Pode não parecer, mas tem um significado enorme para quem as vive e com quem as compartilhamos. Muito sucesso! Um beijo para você, muito obrigada. E eu acredito que isso acontece muito, é o que eu falo aqui. Muitas vezes a gente tem a chance de encontrar com esses entes queridos que já se foram através de sonhos, né? Muitas pessoas acreditam que foi só um sonho, mas eu acredito que muitos desses sonhos não são só sonhos, são realmente reencontros, chances que a gente tem de dar um oi, de dar um tchau, de dar um abraço, de estar junto mais um momento, né? Muito interessante. Já aconteceu isso com vocês? Manda o relato pra gente, deixa aqui o seu comentário. E esse foi o relato de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Fui!